quarta-feira, 22 de junho. Convido você, internauta, telespectador que está conosco, no início do nosso programa, nos elevamos a Deus em oração. Eu não conheço você, não sei quais são os problemas, as aflições, as angústias ou a tribulação pela qual você esteja passando junto à sua família, mas eu sinto nesse momento o desejo, no início do nosso programa, de orar intercessoriamente por sua vida e por sua família. Pai, que nessa hora o Teu Espírito Santo vá de encontro àqueles que estão conosco. Não os conheço, mas Tu sabes o drama, a luta, a aflição, a angústia, a tribulação. Talvez alguns dos nossos internautas estejam enlutados, que o Teu Espírito Santo derrama uma bênção de consolação sobre cada coração, sobre cada família. Essa é a nossa oração, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Procura apresentar-te. Era isso que Paulo estava ensinando e mostrando a Timóteo. O outro ponto, irmão, que a gente vê, aliás, o próprio Paulo também, ele diz isso. Eu não posso deixar. Paulo, na sua defesa com o rei Agripas, ele disse: rei Agripas, eu não fui desobediente à missão celestial. Ele mesmo disse que ao ouvir e ver, ele foi também obediente. O segundo passo que Paulo mostra e chega a dizer, está também no mesmo versículo. Ele diz: a Deus aprovado. Procura apresentar a Deus aprovado. Veja, irmãos, é que quando a gente começa a perceber e ver que parece-me que Deus deixou umas qualidades para serem usados. E a gente sabe isso muito bem, que qualidade mesmo e perfeição só Jesus, só o nosso Senhor. Mas ele fala, Paulo diz assim: procura-te apresentar a Deus aprovado. Então, o que é que Paulo está dizendo com isso? Ei, no que tange a você fazer, no que é permitido a você fazer, no que você pode fazer para ser aprovado por Deus, faça. Primeiro se apresente, depois seja aprovado por Deus. Veja o que é necessário para que seja aprovado por Deus. E aí nós vamos ver exemplos aí de pessoas que foram aprovadas por Deus, aliás, escolhidas por Deus. Uma das é o próprio primo de Jesus, João Batista. Lá em Lucas, capítulo 1, do 13 até o 17, a gente vê a história toda do anjo falando com o seu pai, com Isabel, de como que seria a vida de João Batista. Um homem escolhido por Deus, aprovado por Deus, para trazer o Evangelho. Então, a vida de João Batista é um exemplo para que a gente se apresente a Deus e de uma forma seja aprovado por Ele, pela vida que João teve. Amém? Outro exemplo também, irmãos, está em Atos 9, 15 a 16, que é a vida de Paulo. Em Atos 9, vem falar sobre o Paulo reconhecendo a Cristo como seu único suficiente Salvador. É naquela hora que ele está indo para a cidade de Damasco, né, que ele tem um encontro. E a gente vê que Deus fala com Ananias a respeito de Paulo. Vai lá, porque eu escolhi ele, para que ele seja um vaso de honra, e que ele é evangélico, que ele traga e mostre o evangelho para os gentios, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então, um vaso aprovado. Nós entendemos que para começar bem, nós temos que apresentar-se a Deus e ser aprovado. E esses dois exemplos nos mostram exatamente isso. Paulo, um instrumento escolhido e aprovado para anunciar o Evangelho. O terceiro ponto da nossa reflexão está também no próprio livro de Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo que era necessário que, para a gente começar bem e ser aprovado por Deus,
a gente tenha que manejar bem a palavra de Deus. Saber manejar a palavra de Deus é estritamente, é necessário, se faz necessário para a nossa vida corriqueira, diariamente, manejar bem a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Todo mundo conhece esse versículo, Josué capítulo 1:8, quando eles estão de adentrar a terra, mas Deus chega para Josué e levanta o astral dele e diz, Josué, ordenando a Josué, para que ele meditasse de dia e de noite da palavra, para que ele tivesse o cuidado de fazer tudo o que estava escrito na lei. Manejar bem a palavra de Deus. E o que dizer, irmão, do Salmo 119? Eu gosto muito do Salmo 119, apesar de ser muito extenso, mas se a gente olhasse e visse com carinho a profundidade que esse salmo enriquece a nossa vida, onde ele fala sobre a palavra, onde ele fala sobre o amor, né, a lei do Senhor, a gente pensaria e agiria diferente, com certeza. No Salmo 119, do 9, 10 e 11, fala sobre a expressão do amor da palavra de Deus, né? Aí diz assim no versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Essa é uma das características e um terceiro passo da gente caminhar, começar bem e caminhar bem na vida cristã, conhecendo a palavra, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Outro exemplo, irmãos, está em Efésios 6,17. Paulo, ele afirma que a palavra, a espada, melhor dizendo, do Espírito, é a palavra de Deus. Então, irmãos, um soldado, ele não sairia para a batalha sem a sua arma, sem a sua defesa pessoal e sem a sua arma de ataque, que era a palavra, que era a espada. E Paulo, ele dá esse exemplo que a espada é a palavra de Deus. É necessário que a gente maneje bem, irmãos, nessa vida, para nós começarmos e prolongarmos e terminarmos bem, ser conhecedor da palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não adianta só orar. Nós temos que comungar, ler a palavra, porque nós teremos conhecimento se aprendermos a palavra do Senhor. Outro exemplo também está em Timóteo 4,13. 4,13, que eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Vê, irmão, que até Paulo também faz menção de que o cristão sem a palavra, irmãos, ele não consegue sobreviver. Sem a sua palavra, sem a sua espada, que é a sua, não só a sua defesa, mas também o seu ataque. Não existe cristão sem viver sem a palavra. Vivendo sem a palavra, não tem. Paulo, até mesmo, esquecendo dos seus pergaminhos, ele pede para que traga para ele, não só os livros, mas também os pergaminhos, a palavra de Deus. É necessário nós, para mantermos uma vida, começarmos bem na nossa carreira e terminarmos bem, entender que sem o manejo da palavra de Deus, a gente vai tropeçar. Amém? Quarto passo, para que a gente, nessa caminhada de vida cristã, entendendo que nós temos que se apresentar, nós temos que apresentar-se depois a Deus aprovado, entendendo e manejando bem a palavra, nós temos que agora entender, é que nós temos que, munido disso, no quarto passo, fugir das paixões mundanas. Não há como a gente viver uma vida, uma carreira cristã
iludido com esse mundo, irmãos. Não tem como a gente ficar iludido com esse mundo. E Paulo dá o exemplo disso. Em Filipenses 1:21, Paulo novamente diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo que as coisas que esse mundo oferece não faz sentido para ele. João, na realidade, também no capítulo 2, 15 e 17, ele vai dizer: não amem esse mundo nem as coisas que há no mundo. Ora, o mundo passa, como também os seus desejos. Um dos pontos para que a gente caminhe bem é a gente não olhar para as iguarias desse mundo, porque a concupiscência deste mundo passa e não agrada a Deus. E quem torna-se amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra diz isso, não sou eu. Então, irmãos, mais um passo para que a gente entenda é fugir das paixões, é a gente não se atrelar a essas coisas pequenas, é saber que a esperança nossa está em Cristo Jesus e que tudo isso, irmão, um dia e breve vai passar. E o que será de nós na nossa vida caminhada, nossa caminhada com Cristo, se nós nos apegarmos a essas paixões mundanas? Como que a nossa carreira vai ser, irmão, bem feita, se nós apegarmos isso? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: cuida, preste atenção, Timóteo. O João diz isso também. O quinto ponto e penúltimo que a gente tem que ver, e passos para começar e terminar bem na vida cristã, é suportar as aflições. Suportar as aflições. Eu aprendi um versículo há muito tempo atrás, quando eu entrei no departamento de soldado de Cristo, 2 Timóteo 2:3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo, ele chamava a igreja, aos irmãos, a Timóteo, a participar com ele do sofrimento que ele tinha por amor a Cristo. E é exatamente isso que também é um passo para todo cristão. Suportar as aflições, porque é para Cristo, irmãos, que nós estamos fazendo, é por meio dele. Em 2 Timóteo 4:6, irmãos, também diz a mesma coisa: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo, ele está dizendo: olha, as aflições que agora estão no fim, e eu sei, por mim, estar em Cristo, como a gente sabe. Paulo, na carta, ele diz que a vontade dele era ter partido, estar logo com Cristo, mas entendendo que era melhor ter ficado para o crescimento da igreja, preferiu ficar. Mas aí ele chega no 6, capítulo 4, 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Meu tempo já está chegando. A minha aflição que hoje sofro está terminando. O cristão tem que saber suportar as aflições e não reclamar. E eu vejo, irmãos, quantas vezes pessoas têm reclamado da vida cristã, porque não está bem sucedido, ou porque o Senhor esqueceu, ou porque o Senhor não deu. E quando a gente vai fazer um apurado, a gente vê que o erro está em nós, e não no Senhor. E quando a gente vai fazer uma retrospectiva, a gente vê que o Senhor não tem nada a ver com os nossos problemas, porque fomos nós que criamos ele. E nós somos afligidos, e muitas das vezes dizemos que é pelo Senhor, ou para o Senhor, e não é. Mas Paulo está dizendo aqui a suportar as aflições para como o Senhor. Esse é um ponto em que quando a gente estiver na nossa caminhada e começar bem, saber terminar bem. E terminar bem é suportar as aflições por Cristo. Tiago, capítulo 1, 2 e 4, ele diz: irmãos, tenham por motivo de grande alegria ao passarem por várias provações. Começar bem
terminar bem. Último ponto. Se nós nos apresentarmos a Deus, procurar apresentar a Deus, e ser por Ele aprovado. Terceiro ponto, conhecer a palavra, suportar as aflições. Nós temos que, para terminar, com tudo isso, fazer o trabalho de um evangelista. Por meio a todos esses problemas, por meio a todas essas adversidades, mas terminar aquilo que Deus outorgou para nossas vidas. Com vontade, com amor. Aí eu quero repetir o mesmo versículo por completo agora, de 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, aleluias. É preciso a gente terminar bem, começar bem. E muitas das vezes a gente quer pegar carona na bicicleta e chegar e achar que a gente tem energia ainda para terminar a corrida. Como que a gente está começando a nossa corrida, a nossa vida diária, e eu estou falando não vida diária de todo santo dia, mas como que nós estamos agora com a nossa vida espiritual? Paulo, ele afirma e ele pontua para Timóteo como que o cristão deveria agir. A isso eu chamo a reflexão para nós. Como? Apresentar-se a Deus, achar-se aprovado para Deus, manejar bem a palavra de Deus, persistir e prolongar quando as aflições vêm, e não esquecer de ser um evangelista. Eu tenho um problema muito grande comigo, é comigo mesmo, tá? Não desmerecendo os demais, mas eu tenho um problema com quem faz jubilamento. Acha que jubilou, não faz mais nada. É uma aposentadoria definitiva. Eu não penso assim. Pode ser remanejado para outro local, não naquela atividade que vinha fazendo. Mas eu penso que um cristão que chega ao seu jubilamento, ele não deveria parar. Não deveria parar. Poderia ir para uma parte de aconselhamento, pode ser. Passou tanta vida na lida, no trabalho, que tem muita coisa a dar como experiência, a ensinar aos mais jovens, e não ficar num banco. Que Deus trabalhe isso na minha vida, porque eu não consigo ver assim. Agora, irmãos, para finalizar, nós só temos uma pessoa que conseguiu fazer tudo isso sem problema nenhum, que é o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. A gente vai ver que Lucas 2:33, o pai e a mãe do menino ficaram maravilhados do que falaram a respeito de Jesus quando ele nasceu, do que Jesus ia se tornar. Já no versículo 52 do próprio livro de Lucas, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas também 4, 16 a 20, fala sobre o Espírito do Senhor. Quando Jesus chegou no templo, leu o livro de Isaías e ele profetizou, aquela profecia de Isaías, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e tinha designado ele para salvar, para curar, para chamar os perdidos. Nós só vemos, por mais que a gente passe por situações difíceis,
Por mais que a gente passe por aperreio na vida, por mais que a gente pense que na nossa vida diária a gente pensa até em tentar desistir, mas a gente tem que levar em consideração que o nosso Senhor nunca desistiu. É nele que nós devemos criar expectativa. É nele que nós devemos entender, como ele disse em Mateus 28, logo no finalzinho ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É nele a nossa esperança. É nele que está o nosso respirar. Jesus foi aprovado em tudo. João disse que ele não pecou em nada. É ele a nossa esperança. Irmãos, nós só vamos conseguir esses passos que Paulo passou para Timóteo em Cristo Jesus, que nada pecou e nada fez de errado. Por isso, irmãos, que para começar bem, nós não temos que começar cansados. Muito embora Cristo, ele é o que traz o renovo para a nossa vida. Mas se nós temos a oportunidade de começar bem e terminar bem, por que nós vamos começar mal e terminar bem, ou terminar mal, irmãos? Se nós temos a palavra como cristão, se nós temos a palavra que nos fala, que nos adverte, que nos ensina, que nos inspira a começar bem e terminar bem, por que a gente vai fazer o contrário? Então, irmãos, procura apresentar-te diante de Deus como aprovado, que sabe manejar a palavra de Deus, que não se envergonha e que sabe suportar as aflições e também terminar o trabalho como um verdadeiro evangelista. Isso é que eu gostaria de trazer a reflexão para nós. E nós só vamos ver tudo isso na pessoa bendita do nosso Senhor, que nada pecou e que nos ensinou, e Ele é o tudo para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Nós estamos já encerrando. Eu gostaria de trazer a menção para você que está em casa. Eu não sei se você começou errado e ainda está errado, mas você quer consertar o erro. Vem para Jesus. Vem para Jesus. O ladrão da cruz, ele entendeu, ele viu que se ele continuasse errado, o fim dele seria triste. E a gente vê um exemplo maior: o ladrão, ele começou errado, mas terminou ótimo, bem, irmãos. Nós temos exemplos na Bíblia, e nós vamos fazer isso em Cristo Jesus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Essa salvação é tão linda. Que alto preço pagastes. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe o quê?
esse amor. Se isto não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse amor. E sabemos que Tu ressuscitou, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Espero que você tenha sido profundamente abençoado e enriquecido através da palavra ministrada pelo presbítero Sidney, como também esse belíssimo hino. Estamos chegando ao término de mais um programa, agradecidos por você, internauta, telespectador que está conosco. Mas eu devo lembrar a todos que logo mais, às 19h30, nós estaremos realizando o nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Neemias. Você está convidado a sintonizar em nosso canal da Igreja do Calvário. E você estará tendo a oportunidade de continuar a ouvir o estudo que estamos realizando sempre às quintas-feiras. Como também lembro a todos, nesse próximo sábado, às 16h, nós estaremos iniciando mais um Encontro Luz. Você está convidado com a sua família a participar desse trabalho que está sendo realizado de frente ao nosso templo. Ali nós instalamos um palco, onde estaremos ministrando louvores e também mensagens àqueles transeuntes e pessoas que estão chegando na cidade de Campina Grande, dirigindo-se ao Parque do Povo para participar do maior São João do mundo. Antes devem receber a maior mensagem, o maior recado de Deus para o seu coração. Não percam, portanto. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual e até amanhã, se Deus quiser. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Igreja, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Para terminar, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
Glória a Deus. E é para Ele o meu louvor.